Torre Picasso, Madrid. O cheque Abdullah al-Rashid estava prestes a destruir o acordo de 3 bilhões que salvaria a empresa da falência. A tradutora oficial acabava de insultar sua mãe, traduzindo mal. Carmen Mendoza, a faxineira que todos ignoravam, estava limpando os vidros da sala de reuniões quando escutou o erro fatal. Sem pensar, falou. Em árabe clássico perfeito com sotaque do Najd, citou um verso do poeta pré-islâmico que somente um verdadeiro erudito conheceria. O cheque parou no meio do caminho para a porta, virou-se lentamente, olhou para aquela mulher de uniforme de limpeza que acabava de demonstrar saber mais árabe que qualquer um naquela sala. E o que disse depois mudou não apenas o acordo, mas 2 vidas destinadas a se cruzarem. A sala de reuniões no 400º andar da Torre Picasso de Madrid destilava poder por cada superfície de vidro e aço. Era uma daquelas manhãs de janeiro em que a névoa do Manzanares envolvia a cidade como um véu, transformando os arranha-céus da Castelana em fantasmas de concreto que apareciam e desapareciam na bruma. Para Carmen Mendoza, aquela névoa era uma metáfora perfeita de sua própria existência. Presente, mas invisível. Empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor com a precisão mecânica de quem aprendeu a ser invisível. 32 anos, licenciada em Filologia Árabe pela Complutense, doutorado em Literatura Pré-Islâmica pela Universidade de Granada. Todo esse conhecimento era agora inútil numa Espanha que não contratava e num mundo acadêmico que premiava conexões em lugar de competências. 3 anos antes, estava no Cairo para um pós-doutorado, vivendo entre manuscritos antigos e descobertas que faziam seu coração vibrar. Agora limpava escritórios por 900 euros mensais, enviando currículos que ninguém abria, cartas de motivação que terminavam no lixo sem sequer serem lidas. Cada manhã, ao acordar no seu pequeno apartamento em Carabanchel, Carmen sentia o peso da ironia. Falava árabe melhor que muitos nativos. Conhecia a poesia clássica como poucos no mundo, mas sua realidade era carregar produtos de limpeza e esvaziar lixeiras. Seus pais, imigrantes argentinos que sacrificaram tudo para que ela estudasse, não entendiam como uma filha tão brilhante acabara limpando os banheiros dos ricos. A dor em suas vozes durante as ligações dominicais era quase insuportável. A sala de reuniões deveria estar vazia às 7 da manhã. Seu turno começava cedo, precisamente para evitar molestar os poderosos que decidiam destinos milionários entre café e café. Mas aquela manhã era diferente. Através das paredes de vidro, Carmen viu toda uma delegação já sentada ao redor da mesa oval de mogno, que valia mais do que ela ganhava numa década. De um lado, a equipe espanhola das indústrias Herrera. Diego Herrera, o CEO que herdara a empresa do pai e quase a levara à falência com investimentos equivocados. Um homem de 50 anos que confundia arrogância com liderança, que tratava os funcionários como números numa planilha. Sua filha Patrícia, diretora financeira mais por nepotismo que por competência. E um exército de advogados e consultores em ternos Armani, que custavam o preço de um apartamento em Valecas. Do outro lado, a delegação saudita, liderada pelo cheque Abdullah bin Rashid Al Saud. Carmen o reconheceu imediatamente, não pelas fotos nos jornais financeiros, mas por um artigo acadêmico que lera anos atrás. O cheque não era apenas um dos homens mais ricos do Oriente Médio. Era também um reconhecido estudioso de poesia árabe clássica, mecenas de universidades, colecionador de manuscritos antigos. Seu doutorado em Oxford, em literatura árabe, era real, não comprado como tantos títulos de seus pares. Aos 45 anos, havia conseguido algo quase impossível: conciliar os negócios familiares com a paixão intelectual. Carmen deveria ter se retirado. O protocolo era claro. Durante reuniões importantes, a equipe de limpeza devia desaparecer, mas algo a deteve.
Talvez fosse a voz da tradutora oficial, uma loira platinada que massacrava o árabe com sotaque que faria sangrar os ouvidos de qualquer um que tivesse estudado verdadeiramente a língua. Ou talvez fosse a forma como o cheque apertava a mandíbula cada vez que ela traduzia. Sinal evidente de que algo não ia bem. Posicionou-se para limpar os vidros externos da sala, tecnicamente fora, mas próxima o suficiente para escutar através das paredes finas, projetadas mais para estética que para privacidade. Sua presença era tão habitual que ninguém a notava. A invisibilidade social dos uniformes de serviço, o superpoder involuntário de quem limpa os palácios do poder. A negociação tratava de um investimento de 3 bilhões de euros. Os sauditas adquiririam 60% das indústrias Herrera, salvando-a da falência, mas mantendo a produção na Espanha, preservando 5.000 postos de trabalho. Era o último dia de negociações após meses de conversas delicadas. Tudo parecia encaminhado para a conclusão quando ocorreu o desastre. Diego Herrera, numa tentativa de ser cordial, preparara um discurso em espanhol que a tradutora devia traduzir ao árabe. Falava da honra de trabalhar com o cheque, da confiança mútua, dos valores compartilhados. Palavras bonitas, vazias como sempre, mas bem intencionadas. A tradutora começou a traduzir com excessiva confiança, a de quem aprendera árabe em 6 meses de curso noturno e pensava dominá-lo. Carmen sentiu o erro como uma punhalada. A tradutora acabara de dizer, tentando traduzir, Sua Excelência traz honra à sua família, algo que em árabe soava como Sua mãe é uma cadela que traz vergonha aos seus ancestrais. Um erro de principiante com os falsos cognatos do árabe, onde uma vogal mal pronunciada transforma um elogio num insulto mortal. Na cultura árabe, especialmente na tradição beduína do cheque, o insulto à mãe é imperdonável. Não há contrato, não há bilhões que possam lavar essa ofensa. O rosto do cheque Abdullah transformou-se de cordialidade profissional em máscara de fúria controlada. Levantou-se lentamente, seu séquito seguindo o movimento como uma onda. Os espanhóis não entendiam o que estava acontecendo. Diego Herrera continuava sorrindo, ignorante de que acabara de destruir sua empresa com uma frase mal traduzida. A tradutora, percebendo finalmente que algo saíra mal, balbuciava desculpas num árabe ainda pior, piorando a situação. Carmen viu tudo se desmoronando. Não eram apenas números numa planilha. Conhecia alguns dos operários da fábrica, homens e mulheres com famílias, hipotecas, filhos na universidade. Miguel, o segurança noturno que sempre a cumprimentava com carinho, tinha 2 filhas pequenas. Rosa, da limpeza do 2º andar, sustentava sozinha a mãe doente. Eram pessoas reais que perderiam empregos reais por causa de um erro estúpido de tradução. O cheque dirigiu-se para a porta. Seus advogados já recolhiam documentos. 3 bilhões de euros, 5.000 postos de trabalho, o futuro de uma empresa centenária. Tudo evaporando por incompetência linguística. Foi então que Carmen fez a coisa mais estúpida e corajosa de sua vida. Deixou cair o limpador de vidros, abriu a porta da sala de reuniões e falou, não em espanhol, não em inglês, mas em árabe clássico, o do Corão e da poesia, com a pronúncia perfeita do Najd, a região do cheque. E não disse qualquer frase. Citou um verso de Imru al-Qais, o maior poeta pré-islâmico, um verso que falava de como os erros dos tolos não deveriam empanar as intenções dos sábios. O silêncio que seguiu foi denso como óleo. O cheque Abdullah parou com a mão na maçaneta, virou-se lentamente, os olhos procurando a fonte daquela voz impossível. Seu olhar pousou em Carmen, uniforme de limpeza, balde na mão, mas com olhos que brilhavam com a inteligência de quem passou anos sobre manuscritos medievais. O cheque fez algo que nenhum dos presentes jamais vira. Sorriu. Um sorriso verdadeiro,
não a cortesia de fachada das negociações comerciais. Voltou à mesa, mas em vez de sentar-se em seu lugar, aproximou-se de Carmen. Falou-lhe em árabe, não o moderno padrão, mas o clássico, citando o verso seguinte do mesmo poema. Carmen respondeu completando a quadra. Depois acrescentou um comentário sobre a interpretação de Ibn Qutayba desse verso particular. Um detalhe que somente alguém que tivesse estudado realmente a literatura árabe medieval conheceria. Os olhos do cheque iluminaram-se como os de uma criança que encontrou um presente inesperado. A sala de reuniões transformara-se num teatro do absurdo. De um lado, os espanhóis em ternos de milhares de euros, paralisados pela confusão. Do outro, os sauditas, igualmente estupefatos ao ver seu cheque, conhecido por sua frialdade nos negócios, animando-se falando com uma faxineira. O que aconteceu nas horas seguintes desafiou toda a lógica empresarial. O cheque Abdullah ignorou completamente todos os outros e dirigiu-se a Carmen em árabe clássico, fazendo-lhe uma pergunta que claramente era um teste. Qual era a origem da rima Qasida e como diferia entre a escola de Kufa e a de Basra? Era pergunta de exame doctoral, o tipo de detalhe que somente um verdadeiro estudioso saberia. Carmen respondeu não apenas corretamente, mas citou também um manuscrito raro, conservado na biblioteca do Escorial, um que ela mesma consultara durante sua pesquisa doutoral. Acrescentou uma observação pessoal sobre a influência persa na métrica, algo sobre o que escrevera um artigo nunca publicado. O cheque tirou os óculos e olhou-a como se a visse pela primeira vez. Não via mais o uniforme, mas a mente por trás dele. Perguntou-lhe, sempre em árabe, por que uma erudita de tal calibre limpava escritórios em Madrid. A resposta de Carmen foi simples e brutal em sua honestidade. A Espanha não tinha lugar para quem estudava coisas inúteis, como poesia árabe medieval. As universidades só contratavam apadrinhados, os concursos estavam viciados e ela tinha aluguel para pagar. Preferia limpar com dignidade a mendigar um posto que nunca chegaria. As lágrimas brilharam em seus olhos quando falou do desperdício, não apenas do seu talento, mas de tantos outros jovens brilhantes que terminavam servindo mesas ou conduzindo táxis, porque o sistema privilegiava mediocridade bem conectada sobre excelência anônima. O cheque voltou-se para Diego Herrera, passando ao inglês com perfeito sotaque oxfordiano. Sua voz era calma, mas cortante como uma cimitarra do deserto. Explicou o insulto involuntário como um erro de tradução quase destruíra tudo. Depois apontou para Carmen e disse algo que gelou o sangue de todos os presentes. Esta mulher, que eles ignoravam, que limpava seus escritórios enquanto dormiam, sabia mais árabe que qualquer especialista que tivessem contratado. Era excelência desperdiçada, diamante usado como seixo. O cheque Abdullah fez algo inesperado. Pediu que Carmen traduzisse o resto da reunião, não como favor, mas como consultora oficial. Quando Diego Herrera tentou objetar, perguntando como uma faxineira poderia participar de negociações milionárias, o cheque foi lapidário. Ou ela traduzia, ou ele partia com seus 3 bilhões. Carmen tirou as luvas de borracha, deixou-as no carrinho e sentou-se à mesa. Durante as 4 horas seguintes, traduziu não apenas palavras, mas nuances culturais, subtextos, implicações ocultas. Explicou aos espanhóis quando estavam prestes a cometer erros culturais. Sugeriu aos sauditas formas de formular pedidos que seriam aceitáveis na cultura espanhola. Mas foi quando o cheque mencionou um projeto paralelo, a criação de um centro de estudos árabe-espanhóis em Madrid, que Carmen realmente brilhou. Sugeriu conexões com manuscritos conservados no Escorial. Propôs colaborações com estudiosos que conhecia. Delineou um programa que faria de Madrid uma ponte cultural entre a Europa e o mundo árabe. O cheque escutava-a embevecido.
Não era apenas sua competência, mas a paixão com que falava, como seus olhos se iluminavam descrevendo um manuscrito do século XI ou a evolução da caligrafia cúfica. Era a mesma paixão que ele sentira em Oxford, antes que os negócios familiares o transformassem numa máquina de fazer dinheiro. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Dois mundos que pareciam irreconciliáveis. O poder econômico e a sabedoria acadêmica, o Oriente e o Ocidente, a riqueza material e a intelectual, encontraram-se numa sala de reuniões de Madrid através de uma mulher que limpava vidros, mas guardava tesouros de conhecimento. Ao final do dia, o acordo estava salvo. Melhor ainda, além do investimento nas indústrias Herrera, os sauditas financiariam o centro de estudos com outros 50 milhões. Mas o cheque não terminara. Dirigiu-se diretamente a Carmen com uma oferta que deixou todos sem fôlego. A proposta do cheque Abdullah era daquelas que ocorrem uma vez na vida. Dirigir o novo Centro de Estudos Árabe-Espanhóis com salário de catedrática, mais posto como consultora cultural para suas empresas na Europa. 100 mil euros anuais por fazer o que amava, em lugar dos 900 por limpar banheiros. Mas Carmen hesitou. Via os olhares dos espanhóis, alguns admirados, muitos invejosos, todos impactados. A mulher invisível tornara-se subitamente indispensável. Diego Herrera, que durante 3 anos nunca notara sua existência, agora olhava-a como se olha objeto de valor recém-descoberto. O cheque notou sua vacilação. Com delicadeza árabe, sugeriu pausa para o almoço. Mas em vez de ir ao restaurante com estrela Michelin reservado para a delegação, pediu a Carmen que lhe mostrasse o Madrid real, o que os CEOs nunca viam de suas torres de marfim. Encontraram-se numa taverna de La Latina, o cheque em sua desdacha tradicional, atraindo olhares curiosos, Carmen ainda de uniforme de limpeza. Diante de um prato de cozido madrileno que o cheque provou com genuína curiosidade, falaram não de negócios, mas de poesia, de manuscritos perdidos, da beleza da caligrafia árabe e de como o Ocidente esquecera que seu renascimento nascera também das traduções do árabe. Foi ali, entre o primeiro e o segundo prato, que o cheque revelou algo pessoal. Ele também fora forçado a escolher entre paixão pelo estudo e dever familiar. Escolhera o dever, convertendo-se num dos homens mais ricos do mundo, mas perdendo algo precioso no processo. Em Carmen via a possibilidade de recuperar essa parte de si mesmo, de criar algo que durasse mais que relatórios trimestrais e cotações da bolsa. Falaram de solidão, a dele, cercado de aduladores interessados em sua fortuna, a dela, ignorada por colegas que não viam além do uniforme. Descobriram que ambos colecionavam manuscritos antigos, que ambos conheciam de cor os mesmos poemas, que ambos sentiam a mesma dor ao ver a cultura árabe reduzida a estereótipos nos meios de comunicação. Quando Carmen finalmente aceitou a oferta, foi com condições precisas. O centro devia ser acessível a todos, não apenas às elites. Devia contratar jovens estudiosos espanhóis e árabes baseando-se no mérito, não nas conexões. E devia incluir programa de bolsas para estudantes dos bairros periféricos, aqueles que, como ela, tinham talento, mas não oportunidades. O cheque não apenas aceitou, mas duplicou o orçamento para as bolsas. Sua colaboração tornou-se lendária nos círculos acadêmicos. Ele contribuía com fundos e contatos, ela com competência e visão. Juntos, criaram algo único. Centro que não era apenas para estudo acadêmico, mas para diálogo real entre culturas. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças. Carmen deixou o pequeno apartamento em Carabanchel por um elegante piso perto da Complutense. Trocou o uniforme de limpeza por ternos elegantes. Mas o mais importante, recuperou a paixão que pensara perdida para sempre. Havia algo mais que simples colaboração profissional. Nas longas tardes passadas discutindo programas e projetos, entre verso de Al-Mutanabi
e citação do Quixote que o Sheck conhecia em espanhol, crescia algo não expresso. O respeito mútuo transformava-se lentamente em algo mais profundo. Diego Herrera, enquanto isso, tentava desesperadamente capitalizar a descoberta de Carmen. Apresentava-a como exemplo de meritocracia empresarial, esquecendo convenientemente que a ignorara durante 3 anos. Mas Carmen já não era invisível, e quando ele tentou atribuir-se o mérito do centro de estudos durante coletiva de imprensa, ela corrigiu-o publicamente em árabe, espanhol e inglês, com graça que ocultava lâminas afiadas. 1 ano depois daquele encontro fatídico, o Centro de Estudos Árabe-Espanhóis de Madrid era realidade florescente. Ocupava 3 andares de palácio histórico perto da Universidade Complutense, com biblioteca que já rivalizava com algumas das melhores coleções europeias de manuscritos árabes. Carmen, agora professora Mendoza, dirigia a equipe de 20 pesquisadores de 10 países diferentes. Cada manhã, ao entrar no centro, lembrava-se da mulher que fora apenas 1 ano antes. A transformação era completa, mas não esquecera suas origens. À noite da inauguração oficial, com o ministro da Cultura espanhol e o embaixador saudita presentes, ocorreu algo que ninguém esperava. O Sheck Abdullah tomou a palavra, não para discurso oficial preparado por sua equipe, mas para algo pessoal. Falou de como o erro de tradução quase destruíra acordo de bilhões, mas criara, em compensação, algo infinitamente mais valioso. Contou sobre mulher que limpava vidros, mas guardava tesouros de conhecimento, que a Espanha ignorara, mas que salvara 5.000 postos de trabalho com sua competência. E então fez algo que deixou todos sem fôlego. Citou o poema de amor de Ibn Zaidun, o poeta andaluz do século X, em árabe perfeito. Depois, olhando diretamente para Carmen, traduziu-o ao espanhol. Era a declaração velada, mas clara para quem conhecesse a poesia árabe clássica. Ibn Zaidun escrevera esses versos para Walada, a princesa poetisa, amor impossível entre 2 mundos diferentes que produzira alguns dos versos mais belos da literatura árabe. Carmen enrubesceu, mas não desviou o olhar. Respondeu citando a resposta de Walada ao poeta, primeiro em árabe, depois em espanhol. A sala cheia de acadêmicos e diplomáticos que captavam o subtexto prendia a respiração. 2 pessoas de mundos diferentes. Ele, príncipe do deserto, ela, filha da névoa madrilenha, falavam-se através de versos de 1000 anos atrás. Diego Herrera, sempre ignorante das sutilezas culturais, interrompeu o momento perguntando quando começariam os próximos investimentos. O Sheck olhou-o com um olhar que aterrorizara conselhos de administração de meio mundo e disse simplesmente que alguns investimentos não se mediam em euros. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam, o Sheck e Carmen encontraram-se sozinhos na biblioteca do centro, rodeados de manuscritos que cheiravam a séculos. Ele mostrou-lhe presente que trouxera, manuscrito original de Al-Mutanabbi, o poeta que ambos amavam, do século XI, avaliado em milhões, mas cujo verdadeiro valor era incalculável para quem amasse a poesia. Carmen folheou-o com mãos trêmulas, não pelo valor monetário, mas pela beleza da caligrafia, pelos comentários nas margens de algum estudioso medieval, pela cadeia humana de conhecimento que esse livro representava. Quando levantou os olhos, cheios de lágrimas de gratidão, o Sheck fez algo que em sua cultura era escandaloso e em sua posição impensável. Tomou-lhe a mão. Não disse nada. Não era necessário. Naquela biblioteca silenciosa, entre pergaminhos que falavam de amor em línguas mortas, 2 pessoas vivas encontraram linguagem comum que não precisava de tradução. O epílogo chegou 5 anos depois. O Centro de Estudos Árabe-Espanhóis de Madrid convertera-se no mais importante da Europa. Carmen publicara 3 livros que já eram clássicos nos estudos arabistas:
Mas a verdadeira notícia que deu volta ao mundo acadêmico e financeiro foi outra. O casamento entre a professora espanhola e o cheque saudita não foi matrimônio de conto de fadas. Houve obstáculos culturais, familiares, que desaprovavam por ambos os lados, mídia que especulava. Mas foi casamento construído sobre alicerces sólidos, respeito mútuo, paixão compartilhada pelo conhecimento e capacidade de ver além das aparências. A cerimônia foi íntima, na biblioteca do centro, rodeados apenas de livros e amigos próximos. Carmen usou vestido simples, branco como pergaminho antigo. O cheque recitou versos de Ibn Arabi sobre a unidade do amor divino e humano. Ela respondeu com versos de Rosalía de Castro sobre encontrar a alma gêmea. Diego Herrera, enquanto isso, de Mistira após escândalo de corrupção. As indústrias, agora geridas por diretivos competentes escolhidos pelos sauditas, prosperavam. A tradutora loira, que quase destruíra tudo com seu erro, estudava árabe no centro, humildemente, começando pelas bases. Carmen manteve seu sobrenome. Tornou-se Carmen Mendoza Al-Rashid, ponte viva entre duas culturas. Seus pais, inicialmente chocados ao saber que a filha se casaria com um príncipe árabe, acabaram adorando o genro que falava espanhol, com sotaque portenho aprendido especialmente para eles. O casal dividiu-se entre Madrid e Riad, mas foi em Madrid que estabeleceram residência principal. A casa, antiga palacete restaurado, converteu-se em ponto de encontro de intelectuais de todo o mundo. As tertúlias às quintas-feiras reuniam desde prêmios Nobel de Literatura até jovens estudantes de doutorado. A última cena desta história é fotografia que se tornou viral no mundo acadêmico, tirada durante conferência em Córdoba, na Mesquita Catedral. Mostrava Carmen e Abdullah sentados no chão do antigo mihrab, rodeados de estudantes de todas as nacionalidades, discutindo animadamente verso particularmente obscuro de poeta Omiada. Não pareciam milionário e professora, mas dois eruditos perdidos na beleza das palavras. Na foto, pendurado na parede atrás deles, havia cartaz em árabe e espanhol. O conhecimento não conhece uniformes. Embaixo, mais pequeno, alguém acrescentara com caneta: nem o amor, mas a verdadeira transformação e além do conto de fadas pessoal. O centro tornara-se catalisador de mudanças. Dezenas de Carmens, jovens brilhantes de origens humildes, receberam bolsas e oportunidades. O programa de intercâmbio levou centenas de estudantes espanhóis ao mundo árabe e vice-versa. Carmen nunca esqueceu suas origens. Cada manhã, antes de abrir o centro, limpava pessoalmente os vidros da biblioteca. Não por necessidade, mas para lembrar. Para lembrar que cada superfície transparente pode ser janela para outro mundo se alguém tem coragem de olhar além do próprio reflexo. A mulher que limpava cristais convertera-se em ponte entre dois mundos. O homem que comandava impérios reencontrara a alma. E tudo começara com um erro de tradução numa manhã neblinosa de Madrid, quando o invisível tornou-se indispensável e as palavras, as corretas no momento certo, salvaram mais que acordo. Salvaram duas vidas da incompletude. O centro continua prosperando. Cada ano forma dezenas de arabistas competentes, publica edições críticas de textos medievais, organiza conferências que atraem estudiosos do mundo inteiro. Mas, sobretudo, demonstra cada dia que competência não tem uniforme, que talento pode esconder-se nos lugares mais improváveis e que, às vezes, basta uma pessoa que fale o idioma correto, não apenas gramaticalmente, mas cultural e humanamente, para transformar desastre em milagre. Se esta história o emocionou, se acreditou no poder do conhecimento para derrubar barreiras, deixe like para apoiar histórias onde o mérito vence preconceitos. Comente qual momento mais o impactou. Compartilhe com quem precisa acreditar que talento sempre encontra seu caminho. Inscreva-se no canal para mais histórias que demonstram como cultura une mais do que dinheiro divide.
Lembre-se, às vezes as pessoas mais invisíveis são as que veem mais claramente, e verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na riqueza da mente. Qual é seu talento oculto que o mundo ainda não descobriu? Conte-nos nos comentários. E me conta nos comentários, de que cidade ou país você está assistindo? Vou ler todos os comentários. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras, e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Escreva nos comentários, eu estou vendo daqui, de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários.